Você vai assistir agora mais um vídeo de caso de sucesso do ERP da Nomos. Aqui com a gente está o Marques Filho, que é diretor de produção da Soaço, uma indústria localizada em Teresina, no Piauí, e ele vai compartilhar com a gente um pouco da sua percepção de uso do sistema. Seja muito bem-vindo, Marques. Muito obrigado, Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Explica um pouco melhor, por favor, quais são os tipos de produtos que a Soaço fabrica. Rafaela, aqui na Soaço a gente fabrica móveis de aço, como armários, arquivos, aqueles vestiários para academia. E além disso, a gente trabalha também com bebedouros industriais, aqueles que também utilizam em academia, ginásio, escolas. E também a gente é especialista na área de sistema de armazenagens para distribuidoras e supermercados, como gôndolas e porta-pallets. Além desses, tem outros produtos, mas os nossos principais são esses que eu acabei de citar. A gente também tem alguns trabalhos de produtos sob encomenda, é menor essa parte, mas a gente também trabalha com isso. E hoje, quais são os tipos de empresas que adquirem os produtos feitos pela Soaço? Hoje, quem compra da gente são empresas revendedoras, empresas lojistas que trabalham com revenda de equipamentos para padaria, supermercado, açougue, ou também distribuidoras e supermercados. São esse tipo de empresas que compram da gente. Empresas revendedoras ou empresas que estão organizando o seu estoque. Marcos, conta pra gente, por favor, brevemente, como foi a introdução da Soaço no mercado industrial. A Soaço ela surgiu um pouco antes de 2000. Meu pai já trabalhava na, na área de comércio, ele é o fundador da empresa e antes da Soaço ele tem uma empresa que é de compra e venda de equipamentos comerciais. E com a ausência de fabricantes desse segmento, ele ele iniciou esse desafio de ele mesmo fabricar móveis corporativos de aço. E aí, então, um pouco antes de 2000, ele fundou a Só Aço Industrial. E de lá para cá, vem dando certo. Vocês utilizam o software da Nomos, ô Marques, há alguns anos, mas queria saber de você como era feita a gestão da empresa antes da utilização desse ERP. Me dá até orgulho quando eu olho para trás e lembro como é que era e como é que é hoje. Antigamente, tudo que a gente fazia em questão administrativa era no papel, era 100% no papel. Lembro como se fosse hoje, que a empresa não tinha uma gestão de compras, a parte de pedido de compra ou de pedido de venda era tudo feito no Word, ou então de caneta, coisas do tipo. O controle de estoque não tinha. Quando a gente queria saber se precisava comprar alguma matéria-prima, se estava perto, a gente tinha que ligar lá para o nosso almoxarife e ele ia em loco contar ali, naquele momento, enquanto eu aguardava na ligação, a quantidade que tinha no estoque. E hoje não. Hoje a gente já tem todos esses dados no sistema, a gente consegue rastrear o momento que foi solicitada a compra, quanto tempo demorou para essa solicitação de compra ser atendida, quanto tempo o pedido de compra demorou para chegar, e assim sucessivamente. Então a gente conseguiu, de fato, dizer que a gente entrou numa era digital e foi a Nomos que fez essa ponte para a gente. É muito bom e interessante a gente ver o sistema apoiando vocês a estruturar esse crescimento que a Soaço vem obtendo aí nos últimos anos, a profissionalizarem e também posso imaginar os ganhos que vocês conseguiram trazer para a realidade da empresa a partir da utilização de um sistema para poder operacionalizar as tarefas mais rotineiras, né, como você comentou aí, como a contagem do estoque, por exemplo, e poderem aí ter a equipe dedicada àquelas atividades que são de maior valor agregado e também que são que tem ali um valor analítico envolvido para poder serem desempenhadas. E naquele momento, Perfeito. Marques, quando você e também a sua equipe estava indo ao mercado para poder fazer a seleção de qual seria o ERP a ser implementado na Soaço, quais foram os motivos que fizeram você decidir
pelo sistema da Nomos? Na época, eu que fiquei à frente dessa missão de identificar qual era a melhor ferramenta para a empresa. E entendendo a dificuldade que é a implantação de um novo sistema, a primeira coisa que eu pensei foi numa interface amigável. Eu tinha que ter uma ferramenta que a interface fosse amigável, porque a equipe que eu tinha na época, eles já estavam adaptados a trabalhar no papel. Então, a partir do momento que a gente fosse implantar uma tecnologia, era provável que viesse uma rejeição. E se a ferramenta não fosse amigável, uma interface amigável, botões, se fosse intuitiva, a rejeição poderia ser maior ainda do que eu esperava. Então, pensei muito na questão de interface, familiaridade, facilidade de utilização e intuitividade na utilização. Esse foi um ponto muito positivo. E também as funcionalidades que o próprio sistema entregava. Para a nossa época, a gente precisava de. A gente estava começando a adentrar numa parte de gestão industrial, porque na parte de gestão industrial nós não tínhamos nada. Então não adiantava eu pegar, colocar o melhor sistema do mundo, colocar aqui, porque as pessoas não iam conseguir suportar isso. Então o Nomos já tinha muitas funcionalidades que para o nosso negócio já atendia muito mais do que aquilo que a gente estava precisando. E o custo-benefício foi muito atrativo. Então esse foi o motivo de a gente escolher a Nomos. Interface, funcionalidades e custo-benefício. Hoje a Soaço é uma grande usuária do sistema. Vocês usam a ferramenta para poder gerenciar vários setores aí da empresa, como as áreas administrativas, né, que você já comentou, como compras, também financeiro, faturamento, e também ali na produção, produção de fábrica, produção, engenharia, qualidade, expedição. Explica para a gente um pouco mais sobre como é gerenciar todos esses setores por dentro do ERP e como ele contribui aí para vocês no dia a dia. Para ser sincero, eu não sei, eu não consigo lembrar como é que era administrado sem a ferramenta. Eu não consigo lembrar, porque hoje eu não consigo me ver tomando uma decisão sem antes consultar o sistema. Hoje, qualquer decisão que eu vá tomar, minimamente eu vou acessar alguma tela do sistema, seja para ver o que está comprado, o que está vendido, como é que está o nosso saldo de estoque, o que está em produção. Então, assim, hoje o que, o que me dá grande satisfação é o poder entrar no sistema e, apesar de ainda ter muitas falhas de usuário, que isso é normal, eu poder ter informações no qual eu posso tomar decisões e saber que vão ser decisões assertivas, porque a informação que está ali eu posso me confiar. Então, assim, o que antigamente a gente tinha de tudo no papel, eu preciso saber qual é o meu contas a receber. Antigamente eu tinha que sair vendo todos os boletos, transformar aquilo em papel, em Excel ou em calculadora, para contabilizar tudo aquilo, para depois tentar validar, para ver se estava realmente correto, para aí depois tomar a decisão. Isso demorava um dia, 2 dias, 3 dias, e às vezes a necessidade já tinha até passado. E agora não, a gente entra ali no sistema, acessa algumas telas de contas a receber, contas a pagar, e consegue ter essas informações facilmente. Além do BI, né? Ali a gente já. Aqueles relatórios que a gente não consegue ter dentro do próprio sistema, a gente monta de maneira personalizada para a gente, o próprio BI, e a gente consegue ver tempo de parada de máquina, consegue ver contas a pagar, contas a receber, inadimplência de clientes, saldo de estoque, estoque projetado. Então, tudo isso é muito importante para a gente, para o gestor tomar decisão, né? E não só para eu tomar decisão, mas também para a minha equipe tomar decisão. Antes, muitas informações os veteranos da empresa detinham, e essa informação não estava em lugar nenhum, só estava na cabeça dos veteranos. Esses veteranos continuam sendo detentores de muito conhecimento. Porém, agora esse conhecimento está compartilhado. Ele tem essa informação no sistema. No sistema, a gente já consegue ver que para eu fabricar um bebedouro, eu preciso de termostato, eu preciso daquele parafuso, eu preciso de tantas gramas de tinta, eu preciso de determinada chapa de aço.
E antigamente não, essa informação só estava na cabeça do fabricante assim, do operador que fabrica aquilo. Então isso nos ajudou muito. Então dessa forma eu estou conseguindo, a gente já conseguiu trazer uniformidade de informação para todo mundo que acessa a plataforma. Marcos, já que você falou aí a respeito de tomada de decisão com base em informações, né, principalmente informações atualizadas, uma característica importante do projeto da Soaço é que vocês são grande utilizadores da área de relatórios, né? O dashboard da Nomus, ele oferece tanto relatórios padronizados, como também aqueles que são possíveis de serem personalizados, que muitos desses foi o caso aí da Soaço, em que vocês utilizaram ali algumas horas de implantação para poder personalizar esses relatórios, e hoje vocês utilizam isso no dia a dia. Na sua visão como gestor, como é a possibilidade de ter essa parametrização de relatórios conforme a necessidade de cada empresa? Eu acho que isso dá uma liberdade muito grande para a empresa, né? Quando a gente entra no sistema Nomos, a gente já tem uma tela muito amigável, já tem relatórios que têm informações muito importantes, só que a gente sabe que cada empresa tem uma particularidade. Às vezes você está na empresa, o gestor daquela empresa gosta de saber aquele determinado número. Vai para outra empresa, o outro gestor quer saber o mesmo número, só que às vezes linkado a outra informação. Então, assim, de maneira padrão, o sistema já tem telas padrões que te auxiliam nisso, de fácil acesso, tudo mais. E na parte do BI, quando a gente quer uma coisa mais personalizada, a gente customizou alguns relatórios com a Nomos e outros mais simples, a Nomos treinou a nossa equipe e a gente mesmo, nós mesmos podemos desenvolver. Então, isso trouxe liberdade para a gente para conseguir extrair informação que está lá no sistema, em forma de dados, e a gente conseguiu montar um gráfico, um painel, um relatório que atenda a necessidade específica minha, que outra empresa talvez não tenha. E aí, na parte do BI, a gente conseguiu ter a nossa necessidade atendida. Então, é uma grande liberdade que a gente consegue ter de trabalhar ali com as informações da forma que a gente acha melhor, né? Marques, uma situação semelhante também aconteceu no caso de adequação aos layouts de documentos, onde a Nomos já oferece ali vários documentos padronizados, mas eventualmente também é necessário fazer alguma adequação para que eles contenham informações específicas da sua empresa e também outros dados, ou que seja feito até mesmo um documento novo conforme a necessidade aí do seu cenário. Foi investido ali algumas horas de treinamento e também de personalização para poder ter esse serviço. E é importante a gente destacar aqui no nosso caso de sucesso a possibilidade de se ter essa adequação dentro de um ERP que já tem ali as suas funcionalidades desenvolvidas. Como você enxerga esse ponto? Muito positivo, né? Falando um pouco dessa situação, aqui na nossa empresa, os nossos bebedouros, eles são certificados pelo Inmetro. E para a gente manter essa certificação, a gente tem que atender alguns requisitos da portaria, que esses requisitos são baseados na ISO 9000. E um deles é o controle de documentos. E a parte de controle de documentos, a gente tem que garantir de que todos os nossos documentos sejam utilizados pela nossa equipe conforme a gente apresenta para o nosso auditor. E antigamente, quando a gente não tinha um sistema Nomos, os nossos documentos eram feitos em Word, em Excel, então acabava ficando muito aberto para o próprio vendedor, para o próprio comprador, para qualquer pessoa pegar aquele documento e editar alguns campos. E aí, numa possível auditoria, o modelo padrão que a gente informa na auditoria, quando ele vai auditar, não estava igual. E através do sistema Nomos, não. A gente pôde padronizar todos os nossos documentos com layout desenvolvido para a gente recebeu treinamentos para poder incluir campos que não vinham por padrão, mas a gente poderia buscar na própria ferramenta. Como, por exemplo, um pedido de venda. O pedido de venda, a gente tem lá o status de aguardando liberação e o status de liberado, que são status que têm significado diferente. E no sistema,
Por padrão, quando a Nomos entregou o layout para a gente, tinha a data de emissão do pedido. E aí, num determinado momento, eu quero, além da data de emissão do pedido, eu quero a data de liberação do pedido. O meu próprio colaborador da minha equipe pôde ir lá no layout e fez essa adaptação, e a gente mesmo conseguiu buscar essa informação, esse log lá que fica gravado e tal. Então, assim, dá uma grande facilidade, eu consigo incluir informações, tirar informações, remodelar o layout, e garantindo que eu faço isso dentro da plataforma, a partir do momento que eu faço isso, esse layout vai ser padrão para toda a minha equipe. E além dessa padronização das informações e também da segurança que vocês tiveram a partir do uso do ERP, de quais outras maneiras o sistema ajudou vocês a passar de forma mais positiva, pelas auditorias do Inmetro, cobrando aí alguns pontos relacionados à ISO 9001? Então, a gente tem toda a parte do controle de fabricação. Através lá dos apontamentos de produção, a gente pode rastrear, através de ordens de produção, qual foi o momento que aquele produto foi fabricado, quem foi que fabricou, quando foi que saiu da empresa. No dia que tem uma assistência técnica, a gente consegue amarrar toda a rastreabilidade, de forma que, na nota fiscal, eu tenho o número de série do produto. Na minha ordem de produção, eu tenho um número de série de produto. Na minha ordem de produção, eu tenho um colaborador que fabricou, eu tenho um colaborador que fez a inspeção de qualidade. Então, tudo isso eu tenho dentro do Nomos, e quando o auditor ele chega para me perguntar, eu quero saber quando foi produzido o bebedouro daquela nota fiscal, a gente tem tudo isso rastreável dentro do sistema. Então, assim, isso permitiu a gente total controle do nosso produto, tanto dentro da fábrica, como também fora da fábrica, para atender nossas assistências técnicas e tudo que for necessário a nível de controle. Marx, o método de implantação utilizado aí pela Soaço é o método tradicional, onde vocês adquiriram um pacote de horas para poder receber o treinamento e também o acompanhamento do nosso especialista para poder conduzir as parametrizações do sistema que são necessárias. O projeto de vocês, ele foi marcado por bastante empenho da equipe, apoio da direção da empresa e também bastante liderança, né? Uma liderança bem viva e ativa nesse projeto, que nos proporcionou também, nos ajudou a chegar aqui nesse estágio de caso de sucesso. Gostaria que você comentasse a sua percepção geral sobre a implantação do sistema. Olha, assim, é o que eu digo quando algumas pessoas vão me perguntar algum conselho, né, sobre a questão de implantação de ERP. Eu digo, cara, você pode contratar qualquer empresa pode ser os melhores profissionais externos, mas se a sua equipe não estiver envolvida, não vai dar certo. E assim, eu consegui trazer a equipe para perto da gente, eles compraram a ideia, conseguiram reconhecer os benefícios que a Nomos traria e que trouxe, e assim, o pessoal da Nomos, eles tiveram muita facilidade em expressar os benefícios que seriam alcançados com o sucesso da implantação. Então, isso facilitou, porque a equipe se tornou mais engajada. Então, assim, no início, sempre tem assim uma certa dificuldade, alguns colaboradores, alguns não têm tanto conhecimento de informática, mas aí entra assim também a liderança para tentar intervir nisso e oferecer ajuda. E foi assim que a gente fez. Então, assim, a gente teve um pouco de dificuldade no começo, porque a equipe meio que rejeitou, mas logo que começaram a perceber os benefícios, compraram a ideia, a gente teve que fazer algumas forças-tarefas para poder cadastrar produto, para poder fazer lista de material, para poder fazer uma série de coisas, principalmente nas partes fiscais. Mas com a ajuda da Nomos, facilitou muito. E era um grande medo que eu tinha, mas quando foi para acontecer, me passou muita segurança. Então, assim, tornou uma coisa que eu tinha muito medo, dessa virada de sistema, né? Fiquei com muito medo de, em algum momento, poder ficar sem emitir nota fiscal, sem alguma informação e tal, mas isso não aconteceu.
e deu tudo certo. Então, assim, eu me sinto, assim, tranquilo em dizer que eu confio na Nomus para poder fazer um processo desse. A gente fica muito feliz em ouvir isso. Tenho certeza que a nossa equipe vai ficar contente em saber aí dessa informação, desse feedback que você está nos dando, Marques. E aqui, para finalizar o nosso vídeo, tem algum resultado que você poderia compartilhar com a gente que você observou a partir do uso do RP? Sim, com certeza. Quando a gente implantou a Nomus, eu acho que foi em meados de 2017. E de lá para cá, o nosso faturamento ele mais que dobrou. Nosso faturamento ele mais que dobrou. E assim, eu olhando para aquela época, eu vejo que se a gente não tivesse controle da forma que a gente tem hoje, tempo de resposta com as informações da forma que a gente tem hoje, esse eu não duvido que esse crescimento viria, mas eu acho que ele demoraria muito mais. Ao invés de ser em 2024, talvez em 2026, em 2027, 2028. Então, assim, através da Nomos, a gente pôde catalisar esse crescimento. Então, assim, eu lembro que, principalmente nessa parte de gestão de compras, gestão de produção, gestão de vendas e gestão financeira. Nessas quatro áreas aí, a gente trabalhava muito com papel. É assim, absurdamente. Então, se eu fosse falar aqui do mínimo ganho, o menor ganho possível foi a economia de papel. Mas o que eu consegui controlar de produção, de até mesmo enxergar melhor o quanto que eu estava vendendo, o quanto que eu estava faturando, o quanto que eu estava comprando, porque até esses dados eram todos em papéis. Então, até para isso, eu tinha que parar um determinado momento do mês e transformar tudo aquilo em papel, em planilha, para depois contabilizar. E ainda não ter a certeza. Agora não. Eu já configurei lá a plataforma para todo dia me mandar um e-mail automático enviando um relatório do e-mail de venda. Já configurei para todo dia me mandar um relatório automático para me enviar o relatório de faturamento do dia. Então, assim, eu consigo acompanhar em tempo real o que, que eu estou comprando, o que, que eu estou vendendo, o que, que eu estou faturando. E, assim, são coisas que eu posso tomar decisões rapidamente. Eita, a produção na pandemia. Pronto, eu vou citar aqui a pandemia. Rapidamente, eu pude ver a curva de vendas cair assim, rapidamente. Então, assim como foi para retomar, a gente retomou de maneira gradativa. E até mesmo pelo Nomo ser online, a gente pôde trabalhar muito de forma remota, né? Todo mundo consultando a ferramenta de forma remota e tomando decisões. Os vendedores tirando pedidos de casa, o setor de compras fazendo compras de casa, o setor financeiro fazendo contas a pagar ou contas a receber de casa. E na pandemia, as nossas contratações, as nossas retomadas de compras iam sendo mediante a velocidade da venda. Então, se eu não tinha um indicador de que a venda estava aumentando em tempo real, eu ia ter um delay muito grande para retomar a minha compra, para retomar minhas contratações. Então, pontualmente, praticamente pedido a pedido que a gente ia vendo entrando, a gente já ia tendo o feeling de, rapaz, tá aumentando. Aí a gente ia pro gráfico, né? E via que aquele nosso feeling tava sendo validado. Então a gente, opa, tá na hora de contratar mais gente. Opa, tá na hora de convocar a pessoa que estava de férias para voltar a trabalhar. Tá na hora de voltar a comprar. A gente conseguiu monitorar também de 2017 para cá, não só o faturamento tem aumentado, mas o dobro da produção também. Aí teve linhas de produções que a gente aumentou a produção, assim, dobrou, triplicou o volume de quantidade a ser produzida. E se eu não tivesse sistema de lá para cá, se eu não tivesse o sistema Nomos de lá para cá, eu ia olhar para trás e iria pensar, mas será se eu aumentei mesmo a quantidade que eu produzi? Não lembro. Então ia ficar assim no achismo. E não, a gente tem os apontamentos, tem as movimentações de estoque, tem os faturamentos e a gente tem a evidência de que a empresa vem crescendo ano a ano de 2000, desde a sua fundação, né? Mas de 2016, 2017, que foi quando a gente fez a virada do Nomos, mais ainda a gente conseguiu estratificar essa evolução, entender
aonde foi, qual foi a razão, tudo isso. Então, assim, é muito bom você ver o sucesso da sua empresa, mas também você saber quais são as causas através de números. Isso é muito, muito bacana. Então, assim, é esse o relato que eu tenho que dar, eu tenho para dar, né? Que informação gera poder, né? Gera dinheiro, gera lucro, você pode tomar, gera confiança, né? Para você seguir adiante. E complementando a informação dessa questão de confiabilidade na informação, né, de você ter os números, poder tomar decisões mais assertivas, não é só esse o ganho que eu me refiro, é porque esse eu vejo como um grande ganho, mas também a gente teve muita otimização de processos, principalmente na parte burocrática, né? Ou então talvez da melhoria de controle, eu posso dizer assim, porque antes a gente tinha muitas requisições de matéria-prima como almoxarifado, era através de blocos de nota. Solicitação de compra era feita através de bloco de nota. É, pedidos de venda eram em papel impresso no Word. Então, tudo isso uma hora se perdia. Acabava que alguém perdia o documento original, havia que o cliente assinou, alguém podia acabar perdendo, molhava, aconteciam tantas coisas. E hoje não. No sistema, a gente tem tudo automatizado no sistema, algumas telas já são parametrizadas, que se determinado valor foi isso ou foi aquilo, o sistema tem que reagir de tal forma. Tem que liberar, tem que reprovar, tem que acontecer isso, fica gravado quem foi que liberou tal coisa, quem foi que fez tal movimentação no sistema. A gente consegue ter todo o backup em nuvem de tudo que acontece na empresa. Então, uma grande dificuldade que eu tinha, por exemplo, era de ver o volume de matéria-prima que a minha empresa estava consumindo. Tudo isso era em bloco de nota. Então, por vezes, o bloco de nota era perdido. E aí, eu não tinha como validar se a informação estava correta, quem foi que pegou, quando foi que pegou. E no sistema não, a gente tem todo o rastreio ali na tela de movimentação de estoque, qual estoque que tinha, quem foi que fez uma retirada, quando foi que fez, depois quem foi que deu entrada de documento de entrada. Essa parte de controles de estoque, de otimização de compras, melhorou assim absurdamente. Então, não é só questão de você ter um número, é também de otimizar processos. Se hoje o meu setor de compras tem 3, 4 pessoas, eu acho que se fosse no modelo antigo, talvez eu precisasse de 10 ou mais pessoas. Porque é assim, você ter informação para tomar decisão de maneira ágil evita você ter retrabalho, de ficar buscando, de ficar validando isso e aquilo. Então, assim, eu consegui otimizar os processos, reduzir mão de obra, evitar que aumentasse o quadro de colaboradores nessa área, segurança da informação, backup. Então, é assim, para quem ainda não usa o Nomos, para quem não usa ainda um RP, inclusive eu tive uma reunião hoje com meus colaboradores, né? Porque apesar do sistema já estar implantado, é uma melhoria contínua. Quando a gente pensa que não, o usuário deixa de usar determinada funcionalidade, a gente tem que ir lá conscientizar. O sistema teve uma atualização com uma nova funcionalidade, a gente quer implantar essa nova funcionalidade, então a gente vai fazendo um trabalho de melhoria contínua. E eu sempre digo, pessoal, o mundo de antigamente as pessoas se comunicavam por carta, agora é o WhatsApp. Se as empresas não se atualizam a utilizar RP, inteligência artificial, tudo isso, a empresa que não se adapta a isso fica para trás. E hoje eu posso dizer, a Soaço não está ficando para trás. Pelo contrário, a Soaço está à frente. E a gente vai continuar. E eu percebo que o Nomos, ele está cada vez mais atualizando novas funcionalidades. Então, assim, eu estou seguro de dizer que eu estou bem acompanhado, porque a Soaço vem crescendo e eu vejo que a Nomos também vem crescendo com novas funcionalidades. Então, isso é ótimo. Sim, é esse ponto que você contou aí para gente, Marques, a respeito da evolução do sistema é bem pertinente aqui para o nosso vídeo,
porque de fato a gente tem ali uma ferramenta que é especializada no seu segmento, mas que também segue em frequente avanço para continuar acompanhando esse mercado da indústria que é tão competitivo e que também precisa de modernizações, né? Então a gente tem esse olhar bem atualizado para dentro da nossa ferramenta para poder propiciar aos nossos clientes se tornarem ali mais competitivos, conseguirem fazer um crescimento mais estruturado, conseguirem extrair mais dos recursos que eles dispõem ali dentro das suas empresas. E um outro ponto interessante que você citou, que é muito relevante aqui de trazer para o nosso caso de sucesso, é essa questão do sistema ter acompanhado vocês no momento em que não só a Soaço, mas o momento mundial em que as empresas sofreram aí por questões externas, né, que foi o ponto da pandemia. Mas não só isso, o setor industrial, por vezes, ele acaba sendo impactado por motivos externos que são fora do controle da empresa. E o melhor que o gestor pode fazer é ali tomar boas decisões com base em dados para que consiga ali manter a empresa nos trilhos e seguindo as atividades o mais normalmente possível, né? Seja aí sendo impactado por motivos de saúde e sanitários, como foi o caso, ou eventualmente por outros motivos, como questões de inflação, matéria-prima e tantos outros que podem acontecer. Exatamente. E um outro ponto positivo também que eu vejo na Nomus é a possibilidade de customização, né? A gente sabe que cada empresa é única, apesar de muitos processos serem semelhantes, mas acaba que muitas têm algumas particularidades. E eu mesmo na Nomus já fiz diversas customizações para poder flexibilizar um pouco para a nossa realidade. Alguma rotina, algum processo, alguma coisa que eu achava que faltava ali algum botãozinho a mais para ficar mais fácil para o meu colaborador, coisas que a nossa própria equipe pede, eu aprovo, até para eles terem também essa questão de rapaz, a ferramenta ela consegue se adaptar também à minha necessidade. Então, eles têm esse senso. E assim, isso é muito bom, porque não é toda ferramenta que consegue, né? É muito engessado. E essa parte de customização, ela é bem interessante. E muitas vezes, quando eu peço uma customização para Nomos, eles entregam mais do que eu peço. Ah, eu peço ali uma tela de liberação de tal coisa. Eles já entregam uma tela de liberação com mais funcionalidade e tal. Isso é muito satisfatório. Bom, encerrando o nosso caso de sucesso, eu quero agradecer em nome de toda a equipe da Nomus a sua participação aqui no nosso quadro do caso de sucesso, que este obrigado chegue também aí, se estenda, né, à sua equipe. Ficamos muito contentes com as informações que você compartilhou aqui com a gente. Tenho certeza que elas vão deixar a nossa equipe muito orgulhosa de todo o trabalho que está sendo desempenhado, tanto do ponto de vista da ferramenta, mas também do ponto de vista do atendimento. Muito obrigada, Marques. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado, Nomos. Até mais e contem com a gente. Você acabou de assistir mais um vídeo de caso de sucesso do ERP da Nomos. Se você gostou das informações que assistiu aqui nesse vídeo, marque agora mesmo uma reunião de demonstração com um dos nossos especialistas e saiba como o sistema também pode impulsionar os resultados aí da sua fábrica. Até a próxima!